Oi, turma! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós utilizaremos o livro didático. Então, vamos fazer as atividades lá das páginas 98, 99, 100, 101 e 102, certo? Nessas páginas, nós vamos falar sobre as palavras que acompanham o substantivo, que são os adjetivos e os artigos. Vamos ver através de exemplo. Então, temos aí o exemplo do feijão. Que tipo de feijão se come em sua região? Leia alguns nomes abaixo. Então, aqui nós temos a palavra feijão, que é um substantivo. E temos algumas características de feijão, né? Ele pode ser roxinho, pode ser carioca, pode ser preto. Então, essas características que eu estou dando para esse feijão, eu chamo de adjetivo, que são palavras que foram escritas para caracterizar, ou seja, atribuir qualidades ao substantivo feijão. Outro exemplo que podemos pensar é assim: meus alunos são estudiosos. Quando eu utilizo essa palavra estudiosos, eu estou atribuindo uma característica aos meus alunos. Eu estou atribuindo uma qualidade aos meus alunos. Então, estudiosos é um adjetivo, certo? Agora, observem o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. Então, da mesma forma que nós vimos aqui o exemplo do feijão, agora vocês vão fazer com a fruta. Então, fruta é um substantivo. Vocês vão pensar em características para a fruta, para esse substantivo. Então, pensem em palavras para caracterizar, para dar qualidades ao substantivo fruta. Então, vocês podem falar referente a cores, referente a sabor, enfim, algumas características para o substantivo fruta, tá? Lembrando que as palavras que indicam características dos substantivos são chamadas de adjetivos. Então, sempre que eu estiver caracterizando um substantivo, dando uma qualidade a esse substantivo, ele é considerado um adjetivo. Questão 2. Leia os adjetivos que você escolheu para caracterizar o substantivo fruta. E aí você vai pedir para alguém da sua casa escolher mais 3 adjetivos para o substantivo fruta. Em seguida, vocês vão registrar os adjetivos que foram diferentes dos que você escolheu, tá? Então, vocês não vão falar para essa pessoa da família de vocês quais foram os adjetivos que vocês escolheram. Vocês somente vão perguntar, vão pedir para que essa pessoa fale 3 adjetivos para fruta. E aí, vocês vão registrar os adjetivos que foram diferentes dos que você escolheu, tá bom? Os substantivos podem ser acompanhados de adjetivos e de outras palavras que os modificam. Observe os substantivos legume e verdura. Então, aqui temos o substantivo legume, acompanhado do artigo o. E aqui temos o substantivo verdura, acompanhado do artigo uma e do adjetivo fresquinha. Então, a palavra o que está aqui acompanhando o substantivo legume está determinando que não se trata de qualquer legume. E o substantivo verdura deixou de ser qualquer verdura, porque ela passou a ser uma verdura fresquinha. Então, o substantivo verdura foi modificado pelas palavras que estão acompanhando, né? Que é o artigo uma e o adjetivo fresquinha. Questão 3. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, aqui nós temos o artigo 1, aqui o substantivo alimento, que já está aqui embaixo, e em seguida temos o adjetivo saudável. Então, vocês vão classificar aqui nos quadros correspondentes, com os termos que estão modificando esse substantivo. E na questão 4, vocês vão fazer o inverso. Então, por exemplo, aqui, vocês já têm lá a frase e só vão indicar aqui qual é o artigo, qual é o adjetivo. Na questão 4, vocês vão fazer o contrário. Então, vocês vão, levando em consideração o artigo que tem e o adjetivo que tem, vocês vão colocar um substantivo que se adeque aqui, que fique correta essa frase, tá? Então, nós temos umas
saborosas. Então, qual substantivo eu posso colocar aqui para que essa frase fique coerente, ela fique certa? As palavras o, a, umas, que acompanham o substantivo, são denominadas artigos. Então, os artigos eles sempre vêm antes do substantivo, tá? E eles servem para indicar se esses substantivos eles têm um sentido individual, ou seja, determinado ali quando eu utilizo os artigos chamados de definidos, que são o, a, os, as no plural, ou se são substantivos não determinados, né? Que são chamados substantivos indefinidos, quando eu uso uma ou uns, umas no plural. Gênero e número, concordância com o substantivo. Número 1. Leia a tirinha do ratinho Níquel Náusea para responder à atividade. Então, vocês vão fazer aqui a leitura da tirinha, prestem atenção nas imagens também e depois vão responder. Letra A. Gato costuma comer rato, certo? Por que esse gato da tirinha não comeu o rato? Letra B. Reescreva as frases de Níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelos substantivos rata e gatas. Ou seja, aqui eles estão no masculino, vocês vão passar essas falas para o feminino, tá? Então, vocês vão copiar toda a frase, só que substituindo rato por rata e gatos por gatas, certo? Em seguida, vocês vão responder: o que você notou? O que aconteceu de diferente? Foi necessário modificar só o substantivo ou eu tive que modificar também outras palavras? E aí vocês vão escrever. Letra D. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Escreva como a palavra era e como ela ficou. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né? Quando eu estou falando lá, o gato, eu tenho que transformar para a gata, certo? Eu não consigo transformar somente o substantivo. Então, eu não consigo deixar o gata. Eu tenho que transformar também esse artigo, certo? Então, já deixei aqui um exemplo para vocês verem como vocês vão fazer essa separação. Então, vão colocar lá o barrinha a, que daí eu vou saber que de o vocês colocaram a, modificaram para a, certo? E assim vocês vão fazer também com as outras palavras que vocês necessitaram fazer uma troca, de como ela era e como ela ficou. Agora observe, o gato, quando eu estou aqui falando somente de um gato, né, individual, e os gatos, quando eu falo aqui de mais de um gato. A mesma coisa acontece no feminino. A gata, quando eu falo de uma gata, no singular, e as gatas, quando eu falo de várias gatas, né, no plural. Então, as palavras o, os, a, as concordam com o substantivo para indicar gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Questão 2. Leia as capas destes livros. Temos aqui o Menino Maluquinho, o Coelhinho que não era de Páscoa, a Galinha dos Ovos de Ouro, Uma História de Telhados, a Árvore Dourada, Um Dia um Guarda-Chuva. Agora vocês vão escrever os títulos conforme o que se pede. Então, na letra A, vocês vão escrever os títulos cujos substantivos são acompanhados das palavras o, os, uns, tá? E aí vocês vão colocar aqui esses títulos. E na letra B, vocês vão escrever os títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, umas, tá? Então, aqui, os nomes, os títulos de livros que estão no masculino e na letra B, os títulos de livros que estão no feminino. As palavras o, os, a, as, uns e umas são artigos. Os artigos mudam para concordar com o substantivo. Como eu já falei para vocês, se eu tenho lá o gato
e vou transformar para gata, eu não consigo deixar permanecer ali o meu artigo o, né? Ele tem que mudar junto com o substantivo. Então, de o gato vai virar a gata. Leia o quadro a seguir. Aqui temos os artigos. Os, as, uns e umas. Pertencem ao gênero masculinos os substantivos acompanhados dos artigos o, os, uns. E pertencem ao gênero feminino os substantivos acompanhados dos artigos a, as, umas. Levando em consideração essa informação, vocês vão ler os substantivos desse quadro, pensar no artigo que acompanharia cada um deles e separá-los corretamente aqui nessa tabela em masculino e feminino. Então, vocês vão fazer a leitura dos substantivos: elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. E aí vocês vão pensar qual é o artigo que deve vir antes para eu identificar se ele é masculino ou feminino. E aí vocês vão colocar dentro do quadro, tá? Aí no quadro, quando vocês forem colocar, não precisa colocar com o artigo. Vocês podem colocar só o nome mesmo, só os substantivos, tá? No quadro classificando masculino e feminino, levando em consideração aí qual artigo que melhor se adequa para indicar esses substantivos, tá bom? Hora de organizar o que estudamos. Então, para finalizar, vamos retomar rapidinho. Palavras que acompanham os substantivos são os artigos e os adjetivos. Os artigos vêm sempre antes dos substantivos e eles podem estar classificados em o, os, a, as, uns, umas, né? Lembrando que o, a, e uma são singulares e os, as, uns, umas são no plural, certo? E lembrando também que o, os, uns se referem ao gênero masculino e a as, uma se refere ao gênero feminino, tá? Então, os artigos, eles concordam com os substantivos em gênero, ou seja, masculino e feminino, como eu já falei para vocês. O masculino, a feminina. Masculino, uma feminino, tá? Então, os artigos, eles sempre concordam com os substantivos. Eu não posso colocar lá o gata, eu tenho que concordar com esse meu substantivo. Então, se o meu substantivo está no feminino, o meu artigo obrigatoriamente terá que estar no feminino também. E a mesma coisa se estiver no masculino, o artigo tem que estar no masculino também para concordar com esse substantivo, certo? Outra forma de concordância do artigo com o substantivo é pelo número. O que significa número? Concordar em número. Significa que, se o meu substantivo estiver no singular, o meu artigo vai estar no singular. E se o meu substantivo estiver no plural, o meu artigo também estará no plural. Então, por exemplo, gato. Se eu estiver falando sobre um gato individual ali, sozinho, só um gato, então o meu artigo vai ser o gato. Ele vai estar no singular, concordando com o meu substantivo. Agora, se eu estiver me referindo a mais de um gato, né, eu estou falando sobre vários gatos, então, se o meu substantivo está no plural, gatos, o meu artigo também deverá estar no plural. Então, os gatos, certo? E a mesma coisa acontece com os adjetivos. Eles também precisam concordar com os substantivos em gênero e número, tá? E lembrando que os adjetivos indicam qualidades ou características dos substantivos. Como eu falei para vocês, dei o exemplo. Meus alunos são estudiosos. Então, nessa frase, eu estou atribuindo uma qualidade, né, uma característica aos meus alunos, que é um substantivo. E eu estou concordando em gênero e número. Então, os meus alunos são estudiosos. Quem são estudiosos? Os alunos. Então, os está concordando com o meu substantivo, né? O artigo está concordando com o meu substantivo que está no plural.
certo? Os alunos. E quem são estudiosos? Os alunos. Então, o adjetivo também está concordando em número e gênero com o meu substantivo, certo? Bons estudos para vocês e qualquer dúvida podem me chamar.